Muito bem, pessoal. Nesta aula, nós vamos falar a respeito dos números naturais. E para isso, vamos pensar nesses alunos aqui, onde a professora deles pediu para formarem números com estas cartas que estão aí na mesa, que representam algarismos. Mas o que é um algarismo? Bem, os números que nós utilizamos pertencem a um sistema de numeração, que é chamado de numeração decimal. Nós vimos nas nossas aulas anteriores que alguns países utilizam outro sistema de numeração, mas nós, aqui no Brasil, utilizamos o sistema de numeração que é chamado de numeração decimal, que nada mais é do que um agrupamento de 10 em 10 unidades. Ou seja, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eu consigo formar qualquer número que nós estamos acostumados. Então, com esses 10 números de 0 a 9, nós conseguimos formar qualquer outro número que estamos acostumados. Por isso, é um sistema de numeração decimal, ou seja, eu tenho 10 algarismos, que podem formar qualquer outros números. E esses 10 números são utilizados para contar as unidades, as dezenas e as centenas. E aí, então, nós temos nossa primeira classe, sendo que aqui é a primeira ordem. Ou seja, as unidades são a primeira ordem. Olha ali, em cima do uzinho tem a primeira, isso porque as unidades vêm primeira. Uma coisa importante, nós fazemos essa contagem das ordens sempre da direita para a esquerda. Então, a primeira ordem é a unidade, porque ela está à direita. Depois, nós temos a segunda ordem e aqui a terceira ordem. Ou seja, com esses 10 algarismos aqui, conseguimos formar qualquer número, que podem ser organizados em unidades, dezenas e centenas. E claro, é importante destacar também que no sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem. Uma ordem. Cada númerozinho representa uma ordem. Sempre começando da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Então, a ordem da unidade, da dezena e da centena formam a primeira classe. Então, aqui nós teríamos a quarta ordem. Aqui, a quinta ordem. E aqui, a sexta ordem. Mas hoje nós vamos estudar apenas até a quarta ordem, ou seja, aqui começa a se repetir tudo de novo: unidade, dezena e centena. Só que agora vai ser unidade de milhar.
depois dezena de milhar, depois centena de milhar. Então, na primeira ordem nós temos as unidades, na segunda ordem as dezenas, na terceira ordem as centenas e na quarta ordem unidade de milhar. Dezena de milhar e centena de milhar nas outras ordens. Mas é isso aí. Existem outras ordens mais lá para frente, sétima, oitava ordem, nona ordem. A cada 3 ordens formamos uma classe, mas hoje nós vamos aprender apenas até a quarta ordem. Então, agora a atividade é a seguinte: a prof vai colocar ali no roteiro alguns numerais, ou seja, um conjunto de números, e você vai colocar em cada um deles na ordem correta, ou seja, qual é a unidade, qual é a dezena, qual é a centena e qual é a unidade de milhar, certo? Hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre o valor absoluto e valor relativo. Vocês já estudaram isso, então nós só vamos relembrar. A prof trouxe um exemplo aqui. Olha só esse numeral. Lembra que eu falei que um numeral é um conjunto de livros? De números, desculpa, um conjunto de números? A prof escolheu esse aqui, ó, 4.525. Este número, ele pode ser dividido em classes e ordens. Como que nós vamos identificar? Lembra que nós contamos sempre, ordenamos ele sempre da direita para a esquerda? Então, o 5, ele entra na casinha da unidade, na primeira ordem. Deste numeral aqui, ele é o número que tem, nesta posição, que tem o menor valor, não é mesmo? E assim por diante. O 2 na casinha da dezena na terceira ordem, o 5 na casinha da centena na terceira ordem, o 4 na casinha da unidade de milhar na quarta ordem. Aqui nós formamos então este numeral que tem a quantidade de 4.525, ok? Mas qual é o valor absoluto e o valor relativo desses números? Como que nós vamos identificar? Olha só, para isso nós vamos escolher um número deste numeral, um número apenas. Mas essa regrinha vale para qualquer número, ok? Para qualquer um. Mas agora nós vamos escolher o número 5. Qual é o valor absoluto do número 5? O valor absoluto do número 5 e de qualquer outro número é o valor dele mesmo. No valor absoluto, nós não vamos usar essa regrinha das ordens e das classes, ok? Não vamos usar. No valor absoluto, não usamos a regrinha da ordem e da classe. Então, o número 5, nesta posição, ou em qualquer outra posição, o valor absoluto do número 5 sempre vai ser 5. Isso mesmo, muito simples, não é mesmo? O valor absoluto do número 5 neste numeral ou em qualquer outro sempre vai ser 5. Muito fácil. Mas e o valor relativo? Qual é o valor relativo do número 5? Deste número 5? Olha, agora nós vamos usar a regrinha da ordem e da classe, ok? O valor do número 5, o valor relativo deste número 5, nós vamos ter que olhar o quê? Qual a ordem que ele está e qual a classe. Ele está na terceira ordem, na classe da centena. Então, quanto ele vale? Qual o valor relativo dele? Se ele está na terceira ordem, na classe da centena, ele vale 500, não é mesmo? Ó, vamos falar o numeral todo? 4.525. Este é o valor relativo deste 5, 500, ok?